Projeto Hibridismo nas Artes Visuais, Subjetividades Poéticas do Bordado sobre a Fotografia, contemplado no edital 04/2020 para a seleção de projetos culturais integrados, da Fundação José Augusto, pela Lei Aldir Blanc. Olá, eu sou Luiz Guzmão, sou artista visual e artesã e venho trazer para vocês o projeto contemplado na Lei Aldir Blanc através da Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Contextualização histórica. Eu vou falar um pouquinho sobre o bordado, sua origem e como ele chegou no Brasil. O bordado é uma técnica milenar que remonta de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Os grandes responsáveis pela difusão do bordado pelo mundo foram os orientais. A partir do século VII, eles começaram a difundir o bordado pelo mundo, chegando à Europa no século XV. A porta de entrada do bordado na Europa foi pela Itália. A Itália foi responsável por uma grande variedade de bordados, entre eles o bordado renascença. O bordado já foi símbolo de poder e riqueza. A depender de como ele era feito, em qual suporte ele era feito, em que cor de linha ele era feito e para quem ele era feito, ele demonstrava uma hierarquia maior. Por exemplo, para o alto clero, para os imperadores, para os reis, as rainhas e os nobres. O bordado foi introduzido no Brasil através dos nossos colonizadores, os portugueses. Foi trazido pelas senhoras da corte e assim foi introduzido na nossa sociedade. O bordado chegou como condição de artesanato, ligado aos fazeres manuais femininos, e só poderia ser usado para decoração, para enxovais, para o vestuário feminino, vestuário íntimo feminino e para enxovais de maternidade. As mulheres eram obrigadas desde cedo a bordarem seus próprios enxovais, o que fazia com que elas fossem afastadas da sociedade, de tudo que acontecia ao seu redor, fossem afastadas das decisões que eram tomadas na sociedade, porque elas eram obrigadas a ficar dentro de casa tomando conta não só dos seus afazeres domésticos, mas também bordando seus próprios enxovais. E isso ratificava a hierarquia de gênero e o patriarcado. Apenas os homens é que tomavam as decisões na sociedade. As mulheres eram impedidas de irem à escola, elas não podiam se alfabetizar. Isso só começou a mudar depois que começaram a chegar revistas que vinham da Europa e que traziam nessas revistas, além dos motivos de bordado, florais e de decoração, traziam também os alfabetos. Com isso, as mulheres que já eram alfabetizadas ou pouco alfabetizadas começaram a alfabetizar as outras mulheres. A partir de então, e dentro do contexto em que elas viviam, elas começaram a querer ocupar mais espaços dentro da sociedade. A exemplo disso é a educadora Anísia Floresta, que lutou por uma educação exclusivamente para mulheres, para que as mulheres pudessem ter acesso à educação de línguas, de ciências exatas, ciências humanas. E assim ela foi a primeira mulher a ter um colégio exclusivamente para mulheres no Brasil. Nísia não era uma mulher à frente do seu tempo. Nísia era uma mulher que pensava em seu tempo e na condição das mulheres. E com isso ela lutou muito para que as mulheres pudessem ter uma condição de mais igualdade com os homens dentro da sociedade, como ocupar espaços públicos, empregos públicos e de comando, e pudessem assim escolher os seus próprios destinos, como ela mesma fez. Aos poucos o bordado foi se popularizando no Brasil e assim foi assumindo as características, a tradição, a cultura de cada povo. Dentro da nossa diversidade brasileira, cada povo tem a sua maneira de bordar, tem a maneira de fazer, traduzindo a sua história. Hoje o bordado não está ligado apenas ao fazer manual. O bordado não fica mais só dentro de casa. Hoje o bordado é a fonte de renda para milhares de mulheres que são chefes de suas próprias famílias. Hoje o bordado está inserido dentro da arte têxtil contemporânea, dentro da arte contemporânea. Muitas artistas, como eu, utilizam do bordado como uma via de subjetividade para expressão e resistência. Agora nós vamos aos pontos básicos e depois ao passo a passo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida
Os meus contatos estão no final do vídeo. Obrigada. Pontos básicos. Ponto nó francês. Saia com a agulha no direito do tecido, enrole a linha 3 vezes na agulha e enfie novamente onde você saiu com a linha. Puxe a linha segurando, depois solte para formar o ponto. Repita quantas vezes forem necessários. Esse ponto serve para preenchimento. Ponto atrás, você vai entrar com a agulha no comprimento do ponto que você quer, voltar para o começo do ponto, entrar com a agulha, sair novamente na frente, no comprimento do outro ponto e enfiar a agulha exatamente onde você saiu com a agulha no primeiro ponto. E assim sucessivamente. Esse ponto serve para contornos. Ponto haste. Saia com a agulha no direito do tecido. Defina o tamanho do ponto que você quer e entre com a agulha no tecido. Saia com a agulha na metade deste ponto, puxando a linha para cima. Calcule a metade do ponto que vem a seguir e entre com a agulha, saindo com a agulha no final do primeiro ponto. E assim sucessivamente. Faça o ponto sempre segurando a linha para que não embole. Esse ponto serve para contornos e preenchimentos. Ponto corrente. Faça um pequeno ponto reto por onde passará a linha do primeiro ponto corrente. Vá à frente e calcule o tamanho do ponto corrente que você quer. Entre com a agulha e passe a linha por debaixo do ponto reto que você fez. Volte e entre com a agulha onde você saiu com o ponto corrente. Vá à frente e inicie todo o processo. Entre com a agulha, passe por debaixo do primeiro ponto corrente à frente e volte com a agulha para o início do ponto corrente. E assim sucessivamente. Esse ponto serve para contornos, para preenchimentos e para fazer letras. Ponto cheio. Faça o desenho que você deseja e contorne todo o desenho com ponto atrás. Faça isso com 6 fios de linha na agulha. O ponto cheio deve ser feito com 6 fios de linha ou com a linha de crochê. Após ter feito todo o contorno com ponto atrás, use pequenos pontos retos no interior do desenho. Esses 2 passos servirão para sustentar o ponto cheio. Após ter feito esses passos, comece a fazer o ponto cheio na metade do desenho para fora. Utilize pontos um junto ao outro, saindo sempre do lado de fora do ponto atrás. Após ter feito a primeira metade, faça a segunda metade do desenho, completando e cobrindo todo o desenho. Ponto matiz livre. Faça o desenho desejado e saia com a linha no interior do desenho. Faça pontos intercalando pontos curtos e pontos mais longos. O ponto matiz livre não tem o compromisso de fazer pontos do mesmo tamanho.
Você pode usar pontos longos ou pontos curtos, a depender do tamanho do desenho que você esteja bordando. Para matizar duas cores, você vai intercalar as cores e os pontos, sempre fazendo pontos um dentro do outro. Você pode intercalar vários tons de linhas, fazendo assim a matiz do ponto, matizando todo o desenho. Bordando sobre fotografia. Olá, estamos aqui e vamos começar o passo a passo do bordado sobre fotografia. Então, o material que nós vamos precisar é o seguinte: linhas de meada, ancor ou da círculo da Maxi, cores da preferência. Eu vou usar aqui várias cores em tons do amarelo ao vermelho e vários tons de verde. Tesoura para poder cortar a linha. Agulha número 8. Uma agulha mais grossa para poder furar a fotografia. Uma base de EVA para apoiar a fotografia, para poder furar. Pode ser uma folha de EVA, dessas que vendem em papelaria mesmo. A fotografia que vai ser bordada em preto e branco, de preferência, ou uma cor neutra, como sépia, por exemplo. Com a resolução boa, né, que tenha um contraste bom também, para que possa evidenciar não só o bordado, mas também a foto que vai ser bordada. E cola pano ou cola branca, que é para colar a linha atrás, para não ficar os nós da linha, caso você queira colocar no porta-retrato, não ficar depois fazendo um volume em cima da fotografia, certo? E uma caneta. Eu estou usando aqui uma caneta que é uma caneta termosensível, que ela apaga com calor, por exemplo, do secador. Então, eu vou riscar aqui e não vai ter problema, porque depois, de longe, eu passo o secador e apaga a tinta da caneta, certo? Esses são materiais. Vamos começar. Primeiro, eu quero explicar como a gente vai fazer esse processo. A primeira coisa que a gente tem que entender quando for bordar uma fotografia é, acima de tudo, entender o contexto do que está fotografado, né? O conceito, a narrativa da foto, o que ela quer dizer, para que assim possamos fazer um bordado que tenha a ver com a fotografia. Essa fotografia é uma fotografia que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso em artes visuais na UFRN. Então, tem todo um processo de uma narrativa, de memórias afetivas nessa foto. Essa toalha aí que eu tô enrolada é uma toalha que foi da minha avó. E o bordado que eu fiz sobre o trabalho, que não foi em fotografia em papel, foi uma impressão em tecido. Esse trabalho eu fiz um bordado que foi um bordado que minha mãe fez no enxoval de casamento dela. Foi um bordado que eu tirei de um lençol de linho bordado por ela. Então, essa é a narrativa que eu vou usar aqui nessa foto. Então, quando vocês forem fazer as fotos, os bordados, se for em uma encomenda, procure da pessoa, né, que te encomendou, qual é a narrativa daquela foto, o que ela quer dizer, o que ela está querendo passar com aquela foto, qual é a história daquela foto, para que você possa fazer um bordado em cima. Então, eu vou começar, certo? Primeiro, eu vou fazer o desenho que eu quero aqui, que eu vou fazer alguns ramos, né, de folhas, de caules e algumas florzinhas. Então, eu vou fazer um bordado bastante delicado. Segundo o passo a passo que eu já deixei no vídeo, vocês podem usar alguns daqueles pontos
para fazer o bordado em cima da fotografia, certo? E usando os cuidados que eu vou ensinar aqui. Primeiro, eu faço o desenho onde eu vou querer bordar. Não vou fazer logo o desenho todo, que pode ser que eu queira levar por outros caminhos, né, o bordado. Então eu vou só começar alguns riscos, depois pode ser que eu faça outros riscos por cima. Então eu vou fazendo aqui alguns riscos só com os caules, assim. Pode ser que também eu nem fique nesse desenho. Você pode também fazer esse desenho com um lápis ou com um carbono, certo? Eu vou fazer aqui só entrelaçando algumas que posso trazer pra cá, assim, assim, certo? Só pra dar uma ideia mais ou menos do que eu quero fazer aqui. E aí eu vou começar já a pegar, vou começar pela linha verde, que são os caules, certo? Depois eu faço as flores. Vou fazer mais algumas aqui. Neste processo aqui do bordado, eu vou utilizar o ponto haste, porque é o ponto que eu gosto mais para caules. E eu acho que vai dar um volume bom aqui nesse bordado aqui. Então, como nós começamos? Primeiro eu vou enfiar a linha na agulha e vou escolher as cores que eu quero utilizar, certo? Então eu vou utilizar aqui alguns tons de verde. Eu já fiz uma prévia, uma escolha prévia dos tons de verde que eu tinha. E eu escolhi alguns tons de verde aqui, da meada. Essas meadas são da Ancor, certo? Então os números são 239, 255, 268, 281, 280 e 267. Eu vou misturando nos caules e fazendo uma mistura de cores, né, para que não fique só de uma cor. Afinal de contas, as plantas não têm apenas uma cor de caule, né? Então eu vou fazer, vou escolher, vou começar pela mais escura, aí depois eu vou dando fazendo meio que um degradê. Existe no mercado a linha que ela já vem misturada, certo? Ela é uma linha que vem com degradê. Aí se você quiser, vocês podem comprar dessa linha também. Tem vários tons de linha com degradê verde. Tem da mais clarinha até a mais escura. E fica também bem bonito. E aí não necessita comprar tantas cores de verde. Ou das outras cores que vocês queiram, certo? Eu vou começar com a linha número 268. Aqui, você pode também fazer uma paleta de acordo com a cor da sua foto, certo? Eu tô vendo aqui que a 268 vai ficar um pouco escura. Então, eu vou pegar a 267, que ela é um pouco mais clara que a 268. Eu vou começar com a 267. Assim, eu começo com a linha de meada. Ela tem 6 linhas na agulha, certo? Ela tem 6 linhas na meada. Na agulha não, me desculpe. Como é que a gente tira essa linha da meada? Eu vou puxar aqui um pouco da linha. Quando vocês forem puxar a linha assim, desse jeito que está aqui, o correto é vocês tirarem ela toda e colocar ou numa plaquetinha, ou então, como eu fiz aqui, coloquei num pregadorzinho, sempre botando o papelote com um número, para vocês saberem qual é o número da linha, certo? Porque caso vocês estejam fazendo um bordado e que a linha acabe, vocês sabem o número da cor para comprar depois. Vocês tiram, ó, vou tirar um pedaço da linha, cortar.
E vou pegar aqui, ó. Ela tem seis linhazinhas dentro dessa meada. A meada de linha de bordado é feita por 6 linhas, certo? Eu vou pegar aqui 1, 2, 3. Por que que eu vou pegar 3? Porque se eu botar uma linha muito grossa no papel, esse papel fotográfico, ele não é muito grosso, certo? Esse é um papel fotográfico, tá, gente? Eu imprimi em uma gráfica que trabalha com fotografia. Não aconselho imprimir papel crochê, que às vezes as pessoas imprimem papel crochê, não fica legal, certo? Aí, se eu for furar o papel, ele não é muito grosso. Se eu colocar uma linha muito grossa, ela pode furar, fazer um furo muito grande no papel, e aí não vai ficar legal, certo? Eu posso botar até quatro linhas de meada no papel, que aí fica legal. Dá um volume, certo? Eu vou colocar com 4 para vocês verem como é que fica, tá bom? Vocês podem utilizar também a linha deixa eu pegar aqui. A linha de novelo, Clea, ou aqui tem um. Clea ou Clara. Eu tô com essa branca aqui, ó. Essa é a Clea, certo? Vocês podem utilizar porque ela também não é tão grossa. Essa daqui dá para utilizar. Clea Clara, pode utilizar também a aquarela, a rubi, a perlê ancor. São vários linhas que tem de meada que podem ser utilizadas, certo? A perlê ancor é uma linha muito bonita, é uma linha que ela tem um brilho muito bonito, então ela pode ser utilizada também porque ela também não é muito grossa. Então, como é que eu vou tirar aqui? Eu vou pegar aqui, ó, vou puxar e vou puxando até o final, segurando nessa que tá com 3 ou com 4 e puxando a que tá com 2, certo? E vou puxando até o final, até que eu consiga tirar todinha. Se der uma emboladinha, vai puxando pra trás, ó. Segura e puxa. Segura e puxa. Até o final. Vou puxar aqui. Pronto, aqui eu já tirei as 4 linhas, certo? Já coloquei na agulha e eu não vou dar um nó aqui na ponta, certo? Eu vou colar aqui atrás. Como é que a gente começa a fazer esse bordado? Primeiro, a gente vem com uma agulha mais grossa um pouco do que a agulha que a gente for utilizar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ela é mais grossa um pouco, certo? Do que a agulha que eu estou utilizando. Por que que eu vou usar uma agulha mais grossa do que a agulha que eu estou utilizando? Para que a linha possa passar com mais facilidade e não rasgar o papel, certo? Então, eu vou começar, eu vou escolher qual é o caule que eu vou começar aqui, certo? Eu vou começar por esse aqui. Então, eu vou furar aqui aonde eu vou começar. Para isso que eu utilizo a base do EVA, para que eu consiga furar com a foto apoiada, sem tirar a foto. Não façam isso, que se vocês forem fazer isso para furar, pode ser que rasgue o papel da foto, certo? Então, é um trabalho com muito cuidado, tem que ser feito com muito cuidado e com muita paciência. Não é igual a gente estar bordando um tecido. O tecido é mole, é maleável, a gente pode segurar, puxar de um lado para o outro, e a foto não. A gente tem que ter muito cuidado para bordar em cima de foto. Aí, eu vou furar aqui, ó, fiz um furinho e só faço dar uma rodadinha assim, bem de leve, sem fazer muita pressão. Eu venho
E vou passar agora a agulha onde eu furei, certo? Eu viro a foto e olho onde eu furei. E enfio a agulha para que ela enfie no lugar certo, para não furar a foto onde não precisa ser furada, certo? E vou passar, olha, para vocês verem, eu usei uma agulha mais grossa e mesmo assim ela ainda está fina. Então, eu vou pegar outra agulha aqui, mais grossa do que essa, para fazer um furo maior. Se eu puxar aqui, o que é que vai acontecer? Vai furar o papel, vai rasgar o papel. Eu vou pegar uma agulha mais grossa aqui. Ainda mais grossa do que essa que eu furei, ó. Pra furar mais o papel. Então, eu peguei essa agulha, que é a agulha número 1, certo? Quanto maior o número da agulha, mais grossa ela é. Aqui é a agulha número 1 e é que eu vou utilizar para furar aqui. Então, eu venho e faço essa pressãozinha assim, rodando, certo? Para que... Deixa eu chegar mais para cima um pouquinho pro meio. Para que eu faça esse furo sempre apoiado no EVA. E eu abro um pouco, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu abro mais o buraquinho, certo? Sempre com muito cuidado. Aí eu venho, viro a foto e passo com a agulha... Ui, escorregou. E passo com a agulha aqui. Agora vai dar pra passar. Puxo toda a linha e deixo um pedacinho aqui. Eu não vou dar um nó, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola e vou dar um pontinho de cola aqui, ó. Isso aqui pra baixo. Como eu vou bordar pra cima, eu vou passar um fio de cola pra baixo pra que ela segure. Vou cortar um pouquinho aqui. E vou colar aqui, ali, certo? Essa cola é cola pano, da Acrylex. Ela cola muito bem, é uma cola bem forte, ela é mais forte do que, mais grossa, inclusive, do que a cola branca. Então, ela cola bem rapidinho. E ela cola muito bem tecidos e linhas em algodão. Como essa linha da Anco é em algodão, num instante ela cola aqui, já colou. Pronto. Aí eu vou segurar e vou ver qual é o sentido que eu vou dar. Eu quero fazer o ponto haste aqui. Então, o ponto haste, como vocês viram no passo a passo, ele é feito... Primeiro, vou fazer o primeiro ponto, que é o ponto inteiro, quero do tamanho que eu quero, que é esse ponto aqui. Eu já vou até pegar a agulha e enfiar aqui. Aí, eu venho com a agulha mais grossa, no mesmo processo. Dou uma rodadinha e furo, certo? O ponto haste, eu sei que o ponto haste eu tenho que voltar, como vocês viram no passo a passo, que está anterior a este. Eu venho com ela, faço um ponto inteiro e depois venho do meio pra cima. Então, eu vou dar uma furada aqui também, certo? Pra fazer este ponto. Furei aqui, venho com a agulha mais grossa, ó, abro um pouquinho. Seguro a foto e abro um pouquinho. Aí, agora, eu venho com a agulha. Se não conseguir enfiar assim direto, vem aqui, vira, olha onde está o furo e entra, certo? Aí, vem pra cima agora. Sempre segurando com muito cuidado a foto, pra que a linha passe. Eu errei aqui, viu, gente? É de cima para baixo. É bom acontecer esses erros para que vocês percebam o que pode acontecer. Não tem problema nenhum. Aqui é só puxar com bem cuidado. Puxa a linha, segura assim, puxa a linha, pronto. Aí, vamos colocar a linha de novo na agulha. Eu vou cortar aqui a pontinha dela para poder colocar ela na agulha de novo. Pronto, enfiamos, puxamos. Com cuidado para vir as 4 linhas. E sempre com cuidado, ó, para que a linha fique esticadinha, certo?
porque pode ser que aconteça que ela embole. Então, aqui eu vou enfiar aqui em cima e vou puxar por baixo, certo? Com muito cuidado, gente, com muito cuidado, porque para não rasgar o papel, tá? Pra vocês verem que tá tendo uma resistência, vocês estão percebendo que tá tendo uma resistência quando eu enfio a agulha, né? O fundinho da agulha, quando eu enfio. Por quê? Porque ele tá grosso por causa da linha, da quantidade de linha. Como eu disse, a quantidade de linha não pode ser muito grossa, porque senão pode acabar rasgando o papel. Ou então você vai ter que fazer um furo maior para poder passar. Se você for bordar uma fotografia grande, aí eu aconselho você usar uma linha mais grossa, né? Agora, tendo muito cuidado na hora de furar o papel, porque é o furo do papel que vai fazer com que você não rasgue a fotografia, entenderam? Aí aqui eu venho, viro, ó, vou virar para enfiar ela aqui, porque eu quero que ela entre do lado da linha, certo? Ela vai entrar do lado da linha. Entrou do lado da linha, eu seguro a foto com muito cuidado e vou puxando a linha com cuidado. Também não puxo muito a linha para que a linha não puxe a foto e não rasgue. Lembre-se que isso aqui é um papel. É um papel fotográfico, mas é um papel, entendeu? Aí vamos para cima. O ponto haste se faz assim, um dentro do outro, não é? Eu vou pegar a metade do ponto aqui, a metade do ponto, do tamanho do ponto que eu quero, que é mais ou menos aqui, e vou fazer um furinho. E aí, eu vou pegar a agulha mais grossa, venho, ó, e já faço um furinho maior, vou alargando o furo. Olha, ficou bem grande esse furo agora. Aí eu venho pra cá, enfio e puxo. Ela já entrou sem dificuldade nenhuma. Eu vou deixar aqui um pouco aberto para vocês verem que eu vou pegar esse fio e vou sair aqui, certo? Ó, vou chegar aqui, ó, tá vendo? E eu vou sair com ele aqui, nesse pontinho aqui ao lado. Eu vou furar, porque o ponto haste é feito dessa maneira. E vem pra cá, pra cima, um pouquinho acima. Tendo cuidado, que é papel, a gente não pode chegar muito perto um furo do outro, certo? E entro aqui. Com muito cuidado. Ó, cuidado também para não entrar com a agulha dentro da linha, certo? Segurar aqui. Entrar. Se achar necessário, pode puxar a linha pro lado. Puxa a linha pro lado e passa a agulha. Puxar com cuidado e subir. Então, eu vou fazer isso, eu vou puxar pro lado, certo? Aqui, para vocês verem como eu vou entrar. Eu vou fazer um furo aqui do lado, ó. Um furinho aqui do lado, para que eu possa sair com esse pontinho aqui. Vou fazer um furinho aqui, pego a agulha mais grossa, furo e volto. E venho, puxo com todo cuidado, ó. Eu puxei justamente para vocês verem onde é que a agulha vai sair. E puxo com todo cuidado, deixa a linha subir com calma, se emperrar vocês puxam. E aqui agora eu vou de novo pra frente, vou fazer esse processo até terminar esse caule, certo? Vai ser sempre esse processo, é assim que se faz o ponto haste, como tem no passo a passo. Aí eu venho aqui, ó, furo de novo e continuo o bordado. Vou pegar a agulha mais grossa, cuidado para não fazer um furo muito perto do outro, para não rasgar o papel, certo? Vou entrar aqui, seguro e puxo. Pronto, entrei, tá vendo? E eu vou fazendo esse ponto, todo
caule aqui, ó. Vou pegar todo esse caule e vou fazer. E também os caulezinhos que eu fiz do lado, certo? Aqui, aqui. Todo esse processo. Vem o furo aqui, é o que aqui que vai ser o furo que eu quero. Eu vou até fazer uma coisa aqui, peraí. Vou puxar a linha pra vocês verem onde vai sair a agulha aqui, certo? Vou virar com muito cuidado. Vocês podem fazer isso, pra vocês verem onde é que a agulha tá saindo, sem problema. Eu venho, ó, seguro aqui, com cuidado. E vou puxar a linha. E aqui eu já vou puxando. Vou puxando, pronto. Saiu aqui. Aí eu vou pra cá pra cima. Cuidado com os furos, pra não ficar muito perto um do outro. Venho com a agulha maior. Abro mais um buraquinho. E vou continuando. Esse é o passo a passo desse caule. É com muita calma que tem que ser feito isso, certo? Não adianta você ter pressa. Não adianta você ter pressa. Vamos deixar aqui de novo. Vou deixar aqui de novo para vocês verem onde é que a agulha vai sair. Vou furar um pouquinho acima. Não posso furar muito. Se eu viesse com tecido, eu ia furar, eu ia sair praticamente aqui no mesmo furo, se eu quisesse. Mas como é papel, eu vou chegar um pouco mais para cima, para que ele não fique, não rasgue, certo? Um pouquinho mais pra cima. Tentar abrir aqui com a agulha, mas essa agulha é mais fina, então ela não vai abrir tanto. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou abrir com essa agulha. Aí eu venho, viro, olho onde eu tô enfiando e enfio. Veja que ficou colado aqui, tá vendo? Ele não tá soltando. Puxo. E já vou subir de novo. Olhe como está formando já o cordãozinho do ponto haste. É assim exatamente que se forma o cordãozinho do ponto haste. Vamos furar aqui mais pra cima um pouquinho. Venho com a agulha, furo, enfio a agulha aqui. Cuidado para não fazer um buraco muito grande, que aqui eu já achei que eu fiz um buraco muito grande. Então, a gente vai continuando, certo? E aí, vem aqui, ó, aqui em cima. Esse processo, todo esse processo, desse jeito mesmo. E vai continuando. O furinho. E vem, ó. Entra com a agulha no furo que tem que entrar. Puxa. Você pode segurar a linha, não tem problema. Agora, quando for puxar a linha, puxa com bem cuidado para que ela não rasgue o papel, certo? Não force e não rasgue o papel. E aí, você vai formando o seu caule. Perceba que ele tá formando uma textura, um cordãozinho. Tá vendo? Vamos aqui. Continuando o mesmo processo até o final. Aqui não tem como, não tem outra coisa a fazer. Eu escolhi esse ponto e esse ponto que eu vou utilizar em todos os caules. Então, eu vou fazer todos os caules com esse ponto. Poderia ter escolhido o ponto atrás também, que tem no passo a passo, que eu deixei pra vocês. O ponto atrás também ficaria muito bom aqui. Mas pra caule, eu gosto mais do ponto haste. Percebam que aqui eu estou chegando, o caule é esse, mas eu coloquei
um caulezinho menor aqui. Então, eu vou primeiro fazer esse caule para depois continuar esse daqui, certo? Aí, eu já venho tomando a direção desse caule. Aí, já venho passando pra cá. Sempre segurando a foto com cuidado. Vou subir pra cá. Olha como está ficando bonito o cordãozinho, certo? E grossinho, não tá tão fino. Olha como está ficando atrás. Tá tendo uma distância, tem uma distância entre um ponto e outro, para que não rasgue o papel, certo? E assim eu vou prosseguindo, gente. Eu vou fazer até esse caule todinho, certo? Perceba que eu já tô acabando esse caulezinho aqui que eu fiz. Eu fiz até um outro aqui pra botar uma florzinha aqui. Então, eu venho... Vou fazer o último ponto aqui pra mostrar como é que eu vou voltar pra esse caule aqui. Porque é assim que eu vou fazer com todos os caules, certo? Venho e vou arrematar aqui, vou entrar no mesmo furinho aqui, com muito cuidado agora, porque vai ter dois, né? Duas linhas passando. Volto. E fiz o arremate, certo? Fiz o arremate aqui. Vou virar. Se vocês conseguirem passar por baixo, com todo cuidado, vocês podem passar, ó. Vou fazer o arremate aqui. Com cuidado, certo? Se fizer um nozinho aqui, ó. Puxa com cuidado e vai passando por debaixo. Por debaixo do ponto. Não entra no papel, certo? Vai passando por debaixo do ponto. E arrematando. Chegou no ponto, passa por uns 3, 4. E pode cortar. Não vai sair aqui, principalmente porque é uma coisa que não vai ser lavada, vai ficar no porta-retrato ou em alguma moldura, né? Então, aqui tá feito o arremate, certo? Você pode, se você quiser, para garantir, botar um pinguinho de cola. Eu não acho necessário, mas se vocês quiserem, eu boto um pinguinho, mas é um pinguinho mesmo, bem pouquinha cola. E aí, a gente vai voltar do mesmo jeito, para o lado de cá. Vamos voltar para começar por aqui, certo?
E aí eu vou sair aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou sair exatamente nesse buraquinho aqui, onde está passando aqui, para garantir que ele fique do mesmo jeito que eu entrei com uma linha aqui, com duas linhas aqui, eu vou sair com duas linhas aqui, com muito cuidado, certo? E vou fazer do mesmo jeito. Deixa eu ver se é nesse mesmo, não. Eu entro aqui com a agulha só para eu ver onde é, certo? E posso puxar até por aqui, ó, e saio porque eu já sei onde é. Venho aqui, entro. Daquele mesmo jeito que eu saí aqui, que eu comecei o bordado aqui, ó, logo no começo, eu vou fazer aqui, eu vou colar atrás, certo? Vou puxar aqui, com muito cuidado, vou virar a foto e vou colar aqui atrás, continuar puxando e vou colar aqui. Se eu quiser, eu posso até colar por cima das linhas aqui, certo? Vou colar aqui. Eu vou colar aqui mesmo, aqui do ladinho, passar um pouquinho de cola, ó. Só um pouquinho, bem pouca cola, tá, gente? E vou passar a linha aqui. E ela vai ficar coladinha. E aí eu vou continuar meu bordado aqui, do mesmo jeito, tá? Sair aqui e vou continuar a furar, mesmo jeito. Tendo cuidado para que quando você for fazer uma curva, você já diminui um pouquinho o ponto para que ele não fique angulado, para que ele não fique com a ponta para fora assim, que fica feio. E aí eu vou continuar. Agora eu vou arrematar para voltar para o caule principal, certo? Vou pegar aqui assim, ó. 1, 2, 3. E pronto. E aí eu venho e corto. E vou começar de novo aqui nesse espaço pra cá. Por que eu não venho entrando aqui, passando e tal, pra chegar até aqui? Porque eu acho que fica muito grosso. Como geralmente quem vai fazer uma foto dessa, geralmente a gente coloca em uma moldura, pra não ficar depois aparecendo do outro lado da foto, né? Porque aqui não é tecido, é uma foto, um papel. Pra não ficar aparecendo do outro lado da foto. Percebam que aqui eu fiz um caule, aqui eu fiz um ponto maior. Foi justamente para vocês verem a diferença. Eu vim com ponto médio aqui, que é o que eu acho ideal, ponto médio. Aqui eu aumentei, fiz um ponto bem grande, para que vocês pudessem ver como é que ele ficaria com ponto haste grande. Eu acho que ele fica desproporcional ao desenho que eu quero fazer, porque ele não fica delicado, ele fica uma coisa mais grosseira, né? Ele fica mais aberto, inclusive. E aqui eu já vim diminuindo,
fiz um bem pequenininho. Esse daqui da pontinha, eu posso até deixar ele pequenininho desse jeito, porque aqui eu vou colocar nozinhos franceses, então vai ficar uma coisa mais delicadinha. Então, eu já deixo aqui mais fininho, posso fazer esse mais fininho, certo? É menorzinho, na verdade, eu dou um intervalo menor entre um ponto e outro. Aqui eu dei um intervalo maior. Esse aqui ficou muito grande. E esse aqui é um menorzinho para pontinha do caule, certo? Então, eu fiz esse detalhezinho aqui justamente para que vocês pudessem perceber como fica a diferença de um ponto para o outro. É o mesmo ponto, sendo que ele está feito de maneiras diferentes. Ele está mais largo aqui é um ponto médio e aqui é um ponto pequeno, mais apertado, certo? Eu vou terminar de fazer aqui agora. Eu já vou furando aqui o tamanho do pontinho que eu quero. Vocês podem fazer isso também, certo? Percebam que ele ficou, começou médio, aqui veio no grande, né? Eu não vou fazer mais isso nos outros, não. Só fiz esses aqui para mostrar para vocês como ficaria um caule mais grosso, né? Quer dizer, maior, com ponto maior. Ficaria mais grosso se eu tivesse usando uma linha mais grossa, né? Ele ficaria mais enroladinho. E aí, eu vim e trouxe ele mais fininho pra cima, certo? E aí, agora eu vou arrematar e vou mudar a cor da linha, né? Que eu quero fazer com várias cores de verde, certo? E aí, agora eu vou mudar a linha e vou fazer os outros de outras cores. Aqui eu vou começar com a linha mais clara, né? Essa daqui. E o número dela é este, 280, certo? Vamos fazer agora essa. E vamos começar aqui do mesmo jeito, tá? Eu já entrei aqui, ó, por baixo, tá? Entrei aqui, eu fiz um acabamento aqui, ó, entrei aqui, aí fiz o acabamento, entrei. E agora eu vou seguir fazendo eu já fiz alguns furinhos aqui pra adiantar. E eu vou seguir fazendo esse mesmo ponto, certo? Aqui. Aqui eu cheguei em um ponto que eu vou passar, vocês podem ver, o desenho que eu fiz passou por cima do outro caule. Então, eu vou pegar essa linha e vou passar pra cá, pro lado de cá, por cima mesmo, certo? Não tem problema. Aí, eu venho, vou colocar a linha aqui, ó. Com cuidado, aí eu volto, tô fazendo assim pertinho pra vocês verem onde é que eu vou entrar, ó. Mas eu tô segurando bem a foto. Aí, eu vou sair aqui, ó, com cuidado. Tá vendo? Eu saí no mesmo buraquinho que entrou essas duas linhas. E aí, eu venho pra cá, certo? Continuando o ponto.
Terminei mais um caule, então agora eu vou fazer o último caule, certo? Eu vou colocar essa cor aqui, 255. Vai ficar duas mais escuras e duas mais claras. Pronto. E aí eu vou começar esse caule, que é o último caule, mas primeiro eu vou perfurar ele todinho, como eu fiz com esse aqui. Agora que eu terminei de fazer toda a parte do caule da foto, né? Bordei todo o caule que eu tinha riscado. Como vocês podem ver, não ficou o risco da caneta. Ele tá aqui embaixo, eu não tirei, não passei o secador, mas se vocês preferirem, você pode dar uma esquentadinha até por trás da foto com o secador, que vai sair todo a tinta da caneta. Agora eu vou fazer as florzinhas. Agora eu terminei de fazer os caules, vou partir para as florzinhas. Eu vou fazer aqui nó francês, certo? Que é mais delicadinho, porque pelo tamanho da foto, que essa foto tem 10 por 15. Então, se colocar umas flores muito grandes aqui, vai ficar desproporcional ao tamanho da foto. Então, como é que eu vou fazer? O nó francês, como tem no passo a passo, a gente pega, sai, né, com ele no lugar onde a gente quer fazer. Aqui eu fiz do mesmo jeito lá, eu coloquei por aqui, ainda vou colar aqui a partezinha da linha vermelha, para ela ficar bem certinha aqui. Eu passei por dentro, do mesmo jeito que eu fiz os outros. E saí aqui. Então, aqui eu venho e vou dar 3 voltinhas, 3 linhas na agulha, 3 linhas aqui, ó, na agulha, ó, tá vendo? 1, 2, 3. E eu vou fazer daquele jeito que tá ensinado no passo a passo. Enrolar 1, 2, 3 vezes e vim aqui do lado, não vou enfiar no mesmo buraco, tá, gente? Tem que ter muito cuidado aqui agora, pra não enfiar no mesmo buraco, porque senão ela vai voltar e não fica presa, certo? Então, vou fazer um furinho aqui, ó, bem do ladinho, pra que ela fique no lugar onde eu quero. Deixa eu ver o ladinho aqui melhor. Vou fazer aqui mesmo. E entre no lugar onde eu quero, certo? Eu vou fazer aqui e vou pegar com cuidado aqui pra não sair a linha da agulha. Ah, saiu, então vou tirar. Eu vou pegar a agulha grossa aqui e furar aqui do ladinho, para que ela entre com mais facilidade. Mas não vou fazer aquele buraco todo que enrola a agulha, porque eu só vou, dessa vez eu vou enfiar a agulha com mais cuidado. Então, eu tenho que passar, ó, com bem cuidado aqui para não rasgar o papel, porque esse furinho tem que ser bem próximo ao furinho que saiu a agulha. Eu venho, seguro aqui, ó, e puxo, tá vendo? Segurando a linha. O mistério do nó francês é segurar a linha. Então, continuo segurando a linha e puxo. Tá vendo? Ficou um nozinho francês perfeito aqui. E eu vou fazer mais 2 aqui, um lado, outro do outro, pra ficar uma florzinha com 3, certo? E aqui vou continuar, vou salpicando aqui. Então, aqui eu fiz 3 nozinhos franceses. E eu acho que dá pra fazer mais um.
Vou fazer mais um aqui, ver se eu consigo fazer mais um aqui no meio, aqui assim, no meio. Pra ele ficar aqui no meio, ficar mais cheinho. Percebem? Ficou mais cheinho aqui, tá vendo? Ficou uma florzinha mais cheinha. Então, assim eu vou fazer em todas essas hastezinhas que estão aqui. Aí depois eu vou ver se eu coloco umas folhazinhas, mas eu acho que não vai ser necessário. Acho que só as florzinhas já vai ser o suficiente, certo? Vamos lá. Aqui, para vocês fazerem o nó francês, precisa muito cuidado. Na hora de puxar para descer, eu tô enfiando aqui dentro do buraquinho que já foi feito esse ponto. Não tô furando de novo o papel. Eu tô fazendo dentro do buraquinho que foi feito esse ponto do caule. Então, tem que ter o cuidado para não rasgar o papel aqui, certo? Porque já tem um furo, você tá enfiando a agulha de novo e essa agulha tá passando com bastante linha. Então, tem que ter o cuidado. Então, você vai puxando bem devagarzinho e segurando a linha aqui. Segurando a linha sem soltar até quase no finalzinho, para que a linha aqui, ó, a linha aqui que tá solta, entre bem direitinho dentro do nozinho. Para que ele fique certinho, bem feitinho, ó, desse jeito. E fique no lugarzinho que você quer. Eu fiz esses aqui. E vou fazer mais um vermelho aqui. Eu decidi que eu vou fazer todas as flores vermelhas. E vou usar diferentes tons de vermelho. Aqui eu vou usar esses 3 tons de vermelho. Que são o número 19, o número 22 e o número 46. Certo? Eu vou usar esses 3 tons de vermelho aqui. Então, vou intercalar com vermelhos e sempre com um pontinho nozinho francês. Pronto, aqui eu terminei os pontos, né, de nó francês com essa linha número 46. Agora eu vou passar para as outras cores de vermelho, as mais escuras. E seguir fazendo a composição na fotografia. Pronto, aqui eu já vou começar com essa linha mais escura, número 19, né?
tá dando pra ver, pra vocês verem aí. Já vou começar aqui e vou fazer do mesmo jeito, vou fazer os nozinhos franceses, certo? Vou começar, vou virar aqui pra poder eu ficar de frente, pra na hora que eu for enfiar a agulha ficar melhor de segurar. Lembrando que tem que ter cuidado, certo, gente? Pra não amassar a foto. Sempre estou falando isso porque isso é primordial, porque senão depois quando terminar a foto tá toda amassada. Perceba que eu tô sempre virando para ficar numa localização melhor de eu segurar a linha e a foto, tá, gente? Por isso que eu tô sempre virando a foto, porque diferente do tecido que a gente coloca no bastidor e tem a condição de poder furar e voltar e fazer de novo, e porque depois o buraquinho fecha, no papel a gente não tem essa condição, né? Então tem que ter muito cuidado. Ter certeza do lugar que vai furar, para depois a foto não ficar toda furada, né? Fica feio. Aí. E aqui a foto, né, já foi, eu já bordei todas as florezinhas com as linhas que eu optei, que foi a 19, a 22 e a 46, moulinet, né, de meada para bordado, linha 100% algodão. E lembrando que quando você for bordar uma foto, que sempre olha a narrativa que a foto tem, o conceito que a foto tem, para que o bordado fique dentro desse contexto do que a foto está dizendo, né? E aqui eu vou fazer só o arremate aqui desse botãozinho aqui que falta. Mais um só. E aí eu vou fazer o arremate e terminei. Sempre com muito cuidado. Com cuidado para não amassar a foto. E deixando sempre a foto harmoniosa. E esse foi o resultado do nosso projeto Bordado sob Fotografia. Esse foi um projeto aprovado no edital 04/2020, Projetos Culturais Integrados, da Lei Aldir Blanc, do RN, com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, os meus contatos estão nos créditos no final do vídeo. Muito obrigada!